Então, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui em mais um encontro do Tucum da Biblioterapia. Hoje, o nosso combinado é de falar sobre o Simpósio Internacional de Biblioterapia, que está sendo aí organizado, né, divulgado pela Tereza, mas não só falar desse simpósio, mas colocar na roda também, né? Porque eu fiquei até pesquisando aqui quem já coordenou eventos, não sei se as pessoas vão entrar ainda. A Valdete com a Margarida coordenaram o Encontro Carioca de Biblioterapia, né? A Keitiane organizou o primeiro encontro de biblioterapia e mediação de leitura literária no Nordeste. A Érica Versosa coordenou um terceiro seminário de mediação de leitura. Não tinha a biblioterapia no título, mas tinha a biblioterapia nos conteúdos, né, desse evento. Eu mesma coordenei em 2016 na Unirio um encontro, depois em 2019 na UF outro encontro, e mais recentemente foi em 2023, dia 18 de março, na Casa da Leitura aqui no Rio. Ó, a Valdete chegou. Então, também para a gente falar dessa questão de organizar eventos, né, de compartilhar, mas a gente vai começar com a Tereza. Bem-vinda, Tereza. Eu joguei algumas perguntas, né, desde o mês passado. Como é que surgiu esse simpósio, né, esse desejo? O que que precisou para a intenção ou para o sonho virar ação concreta, né? Como é que você acessou essas pessoas internacionais que eu estou curiosíssima? O que que essas pessoas vão trazer, né, para partilhar conosco? Que desafios que você está enfrentando? Porque a gente sabe que isso dá um trabalho enorme, né? E quais os aprendizados teria para partilhar? Antes da gente abrir esse assunto, alguém quer tomar a palavra por algum motivo ou outro? E aí a gente já mergulha? No finalzinho do também vai abrir um espaço. Bom dia, boa noite, Kate. Não? Podemos começar? Tereza, você está aí? Você desligou a câmera? Fala, Andréia. Eu acredito que a Andréa Nogueira depois vai falar melhor, né, sobre a associação, mas como eu vou, na metade, vou ter que sair buscar minha filha, então já vou aproveitar esse espaço, né, para falar que nós estamos aí movimentando a Associação Brasileira de Biblioterapia, né, e o meu grupão, que tem lá praticamente 200 pessoas, eu cedi para ser um espaço para a associação. Então, a partir do dia 31, um grupo que está, grande parte, né, das pessoas ligadas à biblioterapia vai passar a ser esse WhatsApp funil, né, da associação, e já tem um Instagram, então, um pró-associação, então a gente está começando aí esse movimento mais forte, e eu acho que é bacana a gente se unir, né, para mais essa vitória, né, porque eu acho que é bem uma vitória para a área, né, que vocês vêm lutando aí já há tanto tempo e eu tô aí desde 2020 também nessa luta aí de divulgação e de lives e de trazer pessoas para falar, enfim, né, e agora tô mais, assim, focada regionalmente, né, tô dando bastante palestras aqui pela região, então tá em andamento, né? Então depois a André explica melhor e que daqui a pouco eu já tenho que me organizar, mas só assim, né? Colocar aí o convite, depois eu posso passar o link do grupo, quem quiser entrar no grupo para poder ter mais informações. Obrigada pelo espaço. Tá certo, obrigada. Você quer falar, Andréia? Eu prefiro que a Teresa fale, que é a proposta inicial, e havendo tempo, eu daria uma palavrinha no final, se for permitido. Pode ser assim? Ah, claro, pode ser sim. Vocês sabem que aqui as coisas Eu, eu, vêm organicamente, né? Então,
Isso, então, eu agradeço já de estar aqui, mas queria muito ouvir a Tereza para Tá bem. depois complementar com as outras coisas. Combinado, então. Obrigada. Tereza, a palavra é Oi, eu tua. voltei, desculpa, é porque eu nunca uso no celular e eu tô aqui no Rio, né? Eu tô na Ilha do Governador, eu tô sem computador, eu não sei mexer nesse negócio no celular. Aí por Ai, isso que eu tive que entrar e sair de novo para ver como era. Enfim, mas eu cheguei. acontece. Se você quiser, eu tenho um arquivo aqui, né, do simpósio com a divulgação. O momento que você quiser, eu posso compartilhar o arquivo, tá? Certo. É, eu fiquei pensando aqui nas perguntas que você fez, né? Na verdade, assim, é a primeira vez que eu estou, né, fazendo um simpósio e como é que ele aconteceu, né? Na verdade, a gente tem um grupinho parecido com esse grupo lá de Petrolina, com todas as pessoas que já passaram pela biblioterapia, que fizeram formação e tal. Então, e a gente, cada um vai tendo as suas experiências, e a gente, na verdade, surgiu a ideia de fazer um encontro nosso. Ah, vamos marcar um encontro em 2025 para todo mundo de Petrolina, assim, né? De Petrolina e Juazeiro e da região, e fazer troca de experiências. Porque tem Ricardo, que também não é em Petrolina, mas é tudo próximo. E aí a gente começou com essa, tá, então vamos marcar uma data. E aí que eu tinha até dito a você que eu ia mandar o convite para Peterson. Então eu e Peterson, né, Peterson e professor, são dois professores que a gente tem no grupo, que são da Universidade de Pernambuco de Letras. E eles são apaixonados pela biblioterapia, então eles foram um caminho, vamos dizer, organizacional do simpósio, né? Porque aí a gente teria local e todas essas questões que são importantes também. Então a gente começou, fechou uma data, né? E a partir da data a gente foi reunindo todo mundo que estava nesse grupo, trazendo ideias. Então, assim, não foi uma coisa que foi construída. Ah, tá, vamos fazer uma mesa com. Porque lá na UPE, por exemplo, já tem vários alunos que a gente fez em 2023 junto com eles lá, né, eu e eles, uma iniciação à biblioterapia, como um curso de extensão da UPE. Então, também tem vários alunos de letras. Aí, esses alunos de letras já tinham feito o TCC, né, tem outra que fez o mestrado. Então, a gente também queria trazer isso, né, para a roda lá, né, nesse encontro que ficou desde o início. Era agosto, depois a gente mudou para setembro, porque dia 5 de setembro é o dia municipal da leitura em Petrolina. Então a gente, né, pegou o gancho e mudou a data. E aí, assim, toda vez que a gente tinha uma reunião, a gente ia exatamente ver isso. Vamos fazer assim uma mesa com as pessoas que fizeram TCC na área, aí outra mesa com as pessoas que têm experiências em nível organizacional. Então a gente estava com os macro, né? E pensando em todas as pessoas. Aí depois que a gente fechou mais ou menos como é que a gente ia fazer, quem vai fazer, vai ter oficina, não vai? Então era tudo muito ainda sem nenhum nome, né? E aí já foi exatamente aí professor Francisco, que ele já é quase um aposentado, ele começou a formação na UNO Chapecó esse ano. E ele estava entusiasmo, aí ele disse: "Não, Tereza, eu posso falar com algumas pessoas que estão na minha turma e tal". E aí foi ele fazendo isso e eu também buscando as pessoas que eu já seguia que não eram do Brasil no Instagram, e a gente foi jogando, como se diz, jogamos para o universo para ver se alguém, né? Eu falei com você e aí a gente foi construindo. Então, assim, não foi nada que a gente pensou, ah, vamos fazer. A gente era uma coisa regional, no máximo, né, de Pernambuco, e aí chamou a Sandra Barão porque estava no curso dele, de professor Francisco. Aí depois eu fiz o contato com a pessoa lá da Inglaterra. E aí a gente foi fazendo, e aí foi quando eu mandei para o grupo quem do grupo queria também, e aí a gente foi construindo, né, as mesas, né, e aí no final das contas algumas pessoas de Petrolina acabaram saindo para entrar outras pessoas, e assim, a gente ainda não fechou, por isso que eu ainda não coloquei a programação, quer dizer, está mais ou menos fechada, porque algumas pessoas do grupo pediram para participar, e era essa a ideia, né, então a gente fechou, então a programação a gente conseguiu fechar.
A gente tem recurso quase nenhum ainda, então é tudo assim. Como é que a gente vai fazer? Vamos fazer híbrido, porque o híbrido garante que quem quiser participar, e como tem duas pessoas de fora do país, elas vão participar de forma online, né? Mas a gente está tentando buscar. E aí, esse mês de julho, a gente foi atrás de patrocínio local, né, nas empresas, tem muita empresa de agronegócio, né, nessa história de frutas, nas faculdades, nas universidades, a gente está buscando. A gente não sabe ainda se vai conseguir pagar a sua passagem, por exemplo. Mas eu já tenho um hotel para você ficar, porque isso eu já consegui. Então, é isso. Uma pessoa do grupo a família tem um hotel. Então, a gente está tentando, porque assim, não tem ninguém que com experiência, mas a vontade de fazer eu acho que é muito grande. E se for para ser híbrido, será híbrido com quem puder, né, participar online, participa. Se a gente puder trazer, né, você, Kate, aí a gente, né, vai trazer, mas por enquanto a gente continua sem quase nenhum patrocínio. Mas eu acho que o É, importante é isso, a gente vai se encontrar. deixa eu só pausar um pouquinho, né, a sua narrativa, que é muito Certo. rica, só para pontuar. Vocês estão vendo, gente? Quando a coisa tem que acontecer, o tempo parece que vai chamando as energias e a coisa vai se compondo sozinha. Já perceberam isso? Então, esse é um bom indicador que a coisa precisa ser feita, porque ela vai se armando de uma forma orgânica, né? Então, um foi falando com o outro e essa ousadia também de convidar. Ah, tem uma pessoa lá da Inglaterra que eu sigo pelo Instagram. Nossa, essas pessoas ficam muito felizes, né, de saber que alguém de outro país quer escutar ou o aprofundamento ou a prática dela, né? O que que ela aprendeu até aqui. Então, isso também, né? Já que aqui é um grupo para a gente fomentar as coragens, né? Como disse a Sandra no encontro anterior, que vocês sejam mais ousadas, no sentido de acreditar que vocês também podem coordenar, né, um encontro, que vocês podem convidar as pessoas e é a rede que vai fazer acontecer. É o que a Tereza Roberta está falando, né? A gente ainda não tem recurso, a gente está buscando patrocínio. Ah, tem alguém aqui que tem hotel, pode dar hospedagem. Então, as questões vão se apresentando e, contando com o grupo, a gente vai buscando solução coletivamente. É a rede que faz acontecer e que dá suporte. Fala, Rosângela. Eu acho importante colocar que as pessoas, todas as pessoas que vão participar do simpósio, elas não vão receber, né? Todo mundo está indo com o objetivo de fortalecer o movimento, né? Porque realmente tudo que a gente vai fazer envolve muito dinheiro, mas a questão da solidariedade e de dar as mãos, né, para que as coisas aconteçam, também acontece, né? Eu tenho certeza que ela teria mais do que o tempo permite, que aí limita mesmo por causa do dinheiro, né? Mas por pessoas que querem fazer acontecer, né? É. Então, até aproveitando, né, Tereza, eu nem posso dar certeza que eu vou estar presente presencialmente. Virtualmente, você pode contar comigo, porque agora tem um desafio maior aqui no meu contexto, que é o adoecimento do meu pai, né? Então, é claro que eu amaria, né, porque a minha alma é errante, quixotesca, eu adoro viajar para conhecer as pessoas, acho que a energia é diferente, né? E eu quero ir, mas eu ainda não sei se eu vou poder, né? Então, virtualmente, pode contar comigo, eu já te falei isso, né? Estou confirmado. Mas essa é até uma dúvida. É,
vai acontecer dentro da faculdade, é isso? Num auditório, e esses convidados que são online, eles vão aparecer no telão, é isso? Isso. É, a gente, que não sou eu, né? O professor, os dois professores lá, eles já têm essa experiência. Eu agora participei, inclusive, com eles de um colóquio que teve, que era em parceria com a Católica de Recife, e foi dessa forma. Teve algumas coisas que foram presenciais nas duas faculdades, mas a gente fazia exatamente, eles têm todo esse know-how. Eu não tenho a menor ideia, É né? Eu vou muito. chegar lá uma semana antes, mas eu não tenho ideia como faz, mas eles fazem isso. É no telão, né? Eu não sei se vai ser no telão, a gente vai abrir isso, esses detalhes assim, eu ainda não sei. Eu sei que é difícil, mas eu sei que eles têm a experiência de sair no telão e ao mesmo tempo as pessoas que estão, para quem está presencial e as pessoas que estão online estão no Zoom ou no Meet, né? Porque eles pela universidade eles têm o Meet, né? Então é assim que eu estou supondo, porque, mas o know-how é deles, não é meu. Aí eles têm uma equipe de informática que vai gravar, que vai, né, toda essa coisa. É, então essa Te questão. respondi? Sim, sim, tudo bem. A Kate escreveu aí no chat, né, que no evento de Salvador que ela coordenou, também foi sem cachê. Cada pessoa pagava. Ai, peraí, que tá no meio aqui uma coisa que eu não consigo ler. Cada pessoa arcou, inclusive, com as suas passagens de hospedagem. É muita doação mesmo. Então, a gente fica também sempre nessa questão, né? Entre a riqueza disso tudo que a gente está oferecendo e a escassez de suporte financeiro para fazer essas coisas. Então, eu quero só partilhar algo que eu fiz lá em 2019, que foi o segundo, né, encontro que eu coordenei. E que eu, inspirada pela própria Flip, porque cada autor que vem falar, né, que vem, ele em algumas mesas, não são todas, ele é patrocinado por alguma empresa ou por alguma instituição, e isso fica claro, né? Então, na época que eu fiz o encontro no Rio, tinha a Fabiola, que ia falar da experiência dela da biblioterapia na escola, ela vinha de Macaé, então ia ter um preço maior do deslocamento. Teve a apresentação da Shirley Pinheiro com a carroça de mamulengos fechando o evento, que foi a coisa mais linda, né? Então, essa é uma coisa que para mim tem que ter, né, nos eventos é a arte, né? Porque a arte encanta e a gente precisa se reencantar. E então, trazendo, né, das nossas próprias linguagens, a contação de história, a coisa do cardápio de poesia, enfim. E também teve, nesse encontro de 2016, em 2019 também fiz isso, né? Tinha toda aquela preocupação daquele material de fazer crachá, de dar bloco, caneta, pasta, né? Aquele custo do coffee break, a gente fez tudo colaborativo. E foi impressionante como algumas pessoas aqui participaram, né? A Dioneia está aí rindo, a Margarete também, que entrou agora, ela também participou. Então, por exemplo, para fazer o crachá, tanto a gente levava, né? Quem estava coordenando, assim, colaborando, quanto eu botei essa mensagem para os participantes. O crachá vai ser um crachá é, de arte. Então, se você tiver em casa é, papéis, fitas, colas e imagens, pode trazer. Então, a gente já tinha uma mesa assim, e cada um que trazia, trazia mais badulaques, e cada um fez o seu crachá bem assim, criativo, né? Eu também fiz um lanche colaborativo. Isso também gera uma fartura danada, né? Cada um leva um pouquinho, juntando todo mundo, dá uma fartura. Sugerir também que para economizar custos e essa questão ecológica também, que cada um trouxesse uma bolsa ecológica, que todo mundo tem um monte de bolsa ecológica, não é? E trouxesse o seu próprio bloco, e trouxesse a sua própria caneta,
E eu acho que ficou ótimo assim, sabe? Então a gente economizou dinheiro, ficou criativo e ficou colaborativo, né? São algumas ideias. Então, siga lá, Roberta, Tereza, o que que você quer destacar mais? O que está sendo mais difícil nessa história? O mais difícil é o dinheiro, infelizmente, né? Que é exatamente isso que você acabou de falar. Mas, assim, é, todas as pessoas com quem a gente falou, né, querem ir também estão dizendo que vão, como a gente também foi o de Érica lá em Recife, foi sem nenhum, ninguém recebeu nada. Eu sei que Kate foi, Ricardo foi, né? Então, mas é isso, a gente está tentando e a gente vai continuar tentando até o final. A gente já conseguiu algumas coisas, né? Até a Paulus, né, a editora Paulus já deu algum patrocínio, mas é pequeno ainda, porque, né, eu sei que Petrolina é um lugar também que não é fácil de chegar, né? Mas assim, para a gente era importante que fosse lá, né? Então, porque na verdade é isso. Quando a gente começou a pensar, a gente pensou numa coisa pequena, e ela foi tomando um vulto. A gente chegou quase a desistir, porque o outro professor que estava na UNO Chapecó adoeceu. E aí Peterson disse: Não, Tereza, a gente não vai mais fazer, vamos fazer só híbrido. E aí eu disse: Não, vamos marcar uma reunião com o grupo todo, porque, né, a gente está na coordenação, vamos marcar com o grupo todo, e o grupo todo se uniu e saiu a campo para, né, a gente fez uma pastinha bem bonitinha com a história da biblioterapia e foi nos lugares. Então é isso, a gente não está desistindo, né? Mas ainda, e eu acho que vai ser colaborativo, está sendo, até agora está sendo, né? Todo mundo, até a menina que fez a arte, tudo assim, e as pessoas de Petrolina que estão recebendo, né? Porque ontem que a gente lançou a página, o Instagram, estão todos muito felizes porque a gente está fazendo lá, né? Então, Porque assim, tudo dá trabalho, né? Então vai ter que ter, por exemplo, né? Não sei se vocês pensaram nisso, certificado. Então, sim, mesmo que sim, seja sim. Mas virtual, daí a né? gente vai fazer pela Even, né? Porque aí isso ainda não ficou Ah, pronto. Isso tem um entendi. custo, mas vai fazer pela essa plataforma, e os professores é que estão fazendo, porque também já tem experiência, porque aí a inscrição e tal, e aí, né? E é aquela Enfim, história também. É importante designar pessoas para fazer os registros fotográficos. É claro que todo mundo tem o seu sim, celular, faz um monte de imagem, mas é diferente ter uma pessoa que seja um profissional da área, porque isso tudo está gerando registros, né? Tá, vai contar uma história. Então, tem muito isso. custo, sim. E aí, depois que eu. Isso tem, né? Todo mundo tem. A gente está com uma menina que já foi minha cliente, minha paciente, aí agora ela faz essa parte de assessoria, é ela que está ajudando a gente na parte de assessoria, que criou o Instagram, ela vai, né, que vai, tá vendo essa coisa de como a gente pode fazer essa coisa dentro da cidade, né, mesmo. E uma outra coisa que eu ia falar é que a partir da, da defesa de tese de Kate, assistindo os vídeos, eu conversei com ela e a gente já entrou em contato com Marília e outra para homenageá-las, porque afinal elas estão na nossa região, então a gente achou justo, né? A gente já conversou inclusive com Maravilha. Marília para ela ir lá. Ela disse que vai, não sei se ela vai, mas ela disse que vai. Falando nisso, a Kate está aqui. Eu queria convidar a Kate assim para um tucum específico para ela contar mais, né, dos bastidores dessa pesquisa, porque realmente está uma coisa belíssima. Assisti todos os vídeos, me emocionei muito. Então, como é bonito também honrar quem veio antes, né? Isso, exato. Citar o nome das pessoas, porque nem sempre isso acontece, e isso é muito relevante. São as raízes da história, né? Isso, Então, Kate, isso. depois a gente conversa, mas queria, se pudesse, já ser o próximo, que é o última segunda-feira de. Para onde a gente vai, gente? Para agosto, né? Dia Agosto. 5. Depois a gente conversa. Mas eu queria, Roberta, aproveitar que a Val está aqui. A Valdete coordenou, né? Essa gente que sonha, que faz acontecer, né?
Então, conta, Val, como é que foi a tua experiência do encontro carioca? O que que foi bom? Porque evento, gente, isso eu aprendi. A gente melhora na experiência, porque vai acontecer, vão ter coisas que vão ser legais e outras coisas que você vai aprender que não pode repetir, que você vai fazer diferente. Então, a cada evento você vai melhorando para o próximo, né? Então, diga, Val, da tua experiência. Oi, gente. Boa noite. Estou enrolada porque eu estou no celular também e não sei muito usar essa plataforma no celular. Então, o primeiro encontro carioca foi assim, realmente foi uma ideia, um sonho realmente que eu queria reunir aqui no Rio de Janeiro, de uma certa forma, as biblioterapeutas, os estudantes, enfim, mediadores de biblioterapia que morassem mais na Zona Norte, porque na Zona Norte que eu digo mais ligado realmente à cidade do Rio de Janeiro, né? Porque em Niterói tem a crise, é um grupo que é muito forte, e aí eu conversando com a Ana Margarida, eu procurei ela por conta do espaço, né? Que eu sabia que ela participava de um encontro no espaço aqui na Zona Norte, bem legal, falei com ela, e aí acabou que a gente fez uma parceria para fazer um encontro juntas. E a ideia era essa, era a gente tentar é, fazer com que essas terapeutas aqui da Zona Norte, do centro do Rio de Janeiro, se encontrassem, né? E aí a ideia era essa. No início a Ana Margarida foi pensando em algo mais grande, assim como você está fazendo. Eu não tenho muito contato com a academia, né? Não tenho contato nenhum na realidade, já parei de estar nesse meio há bastante tempo. E aí me assustou, eu falei, não, eu quero fazer uma coisa menor, eu quero fazer uma coisa só entre a gente mesmo, não é só para a gente tentar reunir esse grupo, ver o que está acontecendo né, tanta coisa que eu vejo pelo Instagram, e eu vejo que tem, né, bastante trabalho aí sendo feito, só que tá meio espalhado. Então o objetivo era simplesmente esse, realmente tentar fazer com que a gente reunisse mais o pessoal da biblioterapia aqui da região norte central. E aí o desafio, como sempre, é o dinheiro, realmente, como a gente não tinha fins lucrativos, convidamos a Cris também para vir de forma graciosa e graças a Deus ela pôde vir. E, e aí cobramos uma taxa muito simbólica, e com essa taxa a gente pagou o espaço e fizemos o lanche, a lembrancinha, né, uma recordação, é, mas foi aquele valor que exatamente que deu pelo número de pessoas. O espaço era muito pequeno, era uma sala, né, poucos lugares, mas tinha umas pessoas que queriam, nós que não podemos é, agregar mais pessoas, que ainda tinham mais pessoas que queriam, foi rapidamente as vagas acabaram, né, foram preenchidas. Então, assim, eu vi que é uma coisa que as pessoas estavam realmente sedentas. E aí foi uma coisa bem simples, assim, né? Foi uma troca de experiência. Mas as Simples no sentido pessoas ficaram muito felizes. Isso que é o mais é, importante, né? Então, é, parece que é de alimentar o coração da vontade de fazer. E tinha muita gente emocionada justamente pelo que a Val falou, que estava olhando para aquela região, que não era a zona sul do Rio de Janeiro, né? Então, as pessoas se sentiram muito acolhidas, puderam partilhar suas experiências, puderam se nutrir, puderam se conhecer presencialmente, que muita gente só se conhecia de rede, né? Então, isso. cumpriu muito belamente com o propósito, né? Esse Eu propósito é fiquei muito bem bom. satisfeita com o resultado, né? Pelo que eu tinha pensado no início, realmente aconteceu assim, foi aquela troca de experiência bonita. A gente achou que poucas pessoas iriam querer se apresentar, e na hora da inscrição muitos colocaram que não iam falar, por isso que a gente ficou um pouco enrolada, porque assim, tempo, porque no final todo mundo quis apresentar, falar do seu trabalho, ou do desejo, né? Também a Cris provocou um pouquinho, como sempre, na parte dela. Então, assim, foi, para mim, realmente foi um momento muito
muito especial, né? E uma E, pergunta, desculpa, hum, fala. não, pode falar, pode perguntar. Você planeja fazer o segundo? Sim, sim. Ah, e o que que você faria de diferente para o segundo? Já sabe? Não. Eu acho que o espaço tem que ser algo maior e um pouco mais estruturado em termos de equipamento. Isso acho que ficou um pouco a dever. Mas o acolhimento, acho que o aconchego ali também deu uma, né, É, foi e uma, uma assim, coisa a que cerejinha do bolo. uma coisa que eu acho fundamental e que lá teve muito é a estética do encantamento, né? Porque era um espaço de cuidado, era cheio de mandala, de coisas pintadas, de objetos bonitos, né? Então, isso eu acho que encanta muito. Então, nas universidades, porque eu fiz em universidade, né? Foi em Unirio e foi na UF. Não que fosse promovido por era eu junto com a Bibliofamília, né? Porque sozinho ninguém faz Uhum. nada. Mas então, eles têm essa infraestrutura, como a Tereza está falando, né? Tem o auditório, tem ó, o projetor, tem microfone, que isso tudo que se não tiver é pago, né? Como a gente procurou numa época um lugar para fazer as coisas com mais liberdade também, mas tudo tinha preço e era muito caro, né? Então a Val falou, a gente cobrou um valor simbólico para cobrir os custos do aluguel do espaço. Às vezes não dá nem para ser simbólico, porque essas coisas são uma fortuna, que são valores para empresas, né? Então, as universidades têm essa infraestrutura, como a Teresa falou, tem até como transmitir, que essa coisa de transmitir online também, esses profissionais cobram uma fortuna, né? Isso é ótimo, porque aí dá visibilidade, dá acesso, né, para o Brasil todo, mas são espaços que são mais neutros. Então, a experiência que eu tenho também, por exemplo, 2019, tem a Lourdes Maria, que é da Bibliofamília, que ela é uma super artista, ela que faz aquelas asas que eu uso, né? Aí ela fez como se fosse assim, a decoração do espaço, a cenografia. Então, ela fez para mim uma cortina escrito biblioterapia. Então, para entrar no auditório, a gente tinha que passar pela cortina. Então, simbolicamente, é aquela transição entre mundos, né? Vamos sair do ambiente acadêmico, vamos mergulhar aqui. A Andréa está rindo, porque eu sei que ela já está imaginando um monte de coisa. Então, de trazer o lúdico, de trazer a arte, né? Em 2016, teve uma pessoa que fez uma árvore para a gente colocar no palco, uma árvore de livros, né? Eu lembro que eu convoquei as pessoas para fazer banners escrito biblioterapia. Aí fizeram banner de pano, banner de outros materiais. Então traz aquela coisa do aconchego da arte e da beleza, né? Que isso faz parte dos encontros. Fala, Dionéia. Ah, tem um microfone. Desculpa. Boa noite. Eu queria lembrar que houve a hospedagem solidária, então nós ficamos na casa de alguém que a gente nem sequer conhecia pessoalmente, no apartamento da Maria Luísa, eu, Elô, né? Então, e também tinha mais alguém que foi, assim, foram 3 vezes, né? Teve os dois Ângela, encontros e o retiro. Ângela Pupim também Ficamos na casa da apareceu. Ângela também. Uma outra coisa que Lindo. você sugeriu, Cris, foi o corpo poético. E eu me lembro que eu estava muito atribulada e eu fiz um coração poético. Eu peguei um coração ali, escrevi as poesias no ônibus com a Elô. Então, assim, foi. Então, cada um levou o seu corpo poético, foi muito legal, né? Então, e na entrada, não me lembro qual deles, tá? Que a memória vai muito bem, obrigada. Assim, então, tinha pessoas vendendo arte, então até hoje eu tenho uma peça que eu nem sabia que era da Shirley, um estandarte. Eu tenho um estojo feito por outra artesã. Então, cada um apresentou, vendeu ali a sua arte. Foi incrível, porque hoje eu tenho peças muito preciosas que me lembro desses momentos, né? Então, tudo no fim virou uma poesia, né?
Muito bem lembrado, Dianéia. Então, fica essa dica também para a Tereza, porque você, talvez, com a permissão do espaço acadêmico, você possa chamar algumas editoras, ou então, às vezes, tem uns profissionais que vendem os livros e cobram um percentual, né? Quem está organizando pode ficar com um percentual da venda, isso também ajuda a cobrir alguns custos, né? E Eu Só para complementar o que Val falou, a gente também vai cobrar uma taxa, né? Porque como uma forma, pelo menos, também vai fazer, como é, o, o- eu só tinha pensado no hotel para a Cris, porque ela era a pessoa mais importante do evento, então o hotel dela já está, mas as outras pessoas todas vão ficar no solidário, na casa de alguém conhecido da biblioterapia. Né? E eu estou adorando as ideias. A gente, na verdade, não vai fazer na UPE, porque o auditório lá é daquele, assim, muito grande. A gente vai fazer na outra, que é a faculdade. Como é que é? Lá no Nordeste a gente chama Faculdade de Formação de Professores, né? Que todas as cidades de interior têm. Então, é um auditório um pouquinho menor e é reto, né? Não é uma coisa como auditório mesmo, que fica mais frio. Então, isso a gente está pensando. Tem grupos, muitos grupos artísticos em Petrolina também. E tem também, a gente vai fazer o lançamento de livros, até a Margarete vai, disse que talvez mande, mas com pessoas locais também, né? Para também valorizar o pessoal lá da região. Né? Então, assim, a gente, mas eu gostei das ideias aqui, já peguei um monte de coisa, Ô, Tereza, né? vai ser um Vocês estão dia dando. só? Vai ser um dia só? Não, é sexta à tarde e o sábado. Ah, então, posso partilhar aqui? Eu sei que vai estar desatualizado, mas de repente, não sei se você. Pode, pode, claro. É, aí Olha, eu você não tenho como eu me calar vê? aqui, porque eu não consigo achar o microfone. Se você quiser me calar, você me cala, tá? Não, pelo contrário, eu quero que você fale. A Sandra quer falar. Peraí, deixa eu parar aqui, depois eu volto para cá. Fala, Sandra. Que vocês estavam falando, aí eu fui lembrando de algumas situações, aí eu quero jogar assim os relatos assim soltos. Primeiro, parabéns pela coragem, né, de perguntar, de pedir, de chamar, porque eu realmente conheço gente assim e as coisas costumam dar certo, funcionar bem. Em relação ao espaço que a Cris falou, vai depender muito, né? Eu acho que no caso para o seminário, realmente a universidade é o melhor espaço. Agora, o encontro, como a Val colocou, é, assim, eu vejo, existem alguns cafés assim que eles abrem assim esse espaço. Aqui em Niterói a gente tem algumas salas, né? Por exemplo, tem ali no Campo de São Bento. Tem um auditório lá em cima, que eu acho também que fica viável. É questão de buscar, né? Tem. Eu estava lembrando assim, alguns espaços, assim, aquela biblioteca popular ali no Campo de São Bento, né? Aqui na região oceânica tem espaço cultural, Solar Artes Terapias, então é questão mesmo de procurar e muitas vezes pode ser que não venha a ser cobrado para encontros, né? Quando a Cris falou de chama editoras para colocar livro e ganha o percentual, eu acho até que dá para cobrar, de repente, para colocar o stand ali, ou ser no percentual ou aquele stand. Mas o que eu tinha pensado mesmo em falar eram dois relatos em relação a Clean, que é até onde mora a Fabiola, né, Macaé. A primeira e a segunda Clean, elas foram organizadas fazendo parceria com os restaurantes, com o hotel, conseguiram hospedagem também nos hotéis. É um hotel específico, eu cheguei aí. Então, a gente teve o restaurante e a hospedagem. E não me lembro o transporte como é que foi. Tem a Andrea Taubman, ela criou a Fliterê. Ela fez a primeira e a segunda Fliterê. A primeira teve várias parcerias. O pessoal que forneceu o suco para o evento, o lanche, e o transporte foi a empresa de ônibus.
marcaram um encontro, eles forneceram um ônibus, marcaram um encontro no Rio de Janeiro, num lugar específico, em Botafogo, todo mundo se reuniu aí. Então, esse ônibus subiu com escritores, ou amigos, ou simpatizantes, e aí foi uma caravana para lá. Foi bem assim, com a parceria mesmo. Teve o transporte, a questão de alimentação, e ela fez lá na Unifeso. Não sei se é a Unifeso que chama de Teresópolis. Eu acho que é. Então, assim, deu certo, teve a segunda. Quando começa a dar muito certo, tem sempre alguém que quer depois capturar o projeto que está dando certo. Isso aí acontece. É E por acho isso que que é teve um pouco importante disso. o registro, né? Porque Sim. aí vai incentivar. E vamos lembrar, né, gente, que todo começo é difícil, mas o negócio é É, começar. Começa aos poucos e o possível com quem tem, com quem está topando. É então era só para bom. deixar essas histórias aí, porque a questão de transporte, né, depende do local que cada um tá. Ela conseguiu, no caso, hospedagem, alimentação. É só isso mesmo aí. Boa Beleza. sorte. Obrigada, Sandra. Antes Bem, de passar para a Marta, lembrei também que quando a gente fez aqui em 2019 no Rio, eu fiz uns painéis assim de tecido que cada um podia pintar alguma coisa, escrever alguma frase, colar coisas, né? Então, eu tenho isso guardado até hoje. Então, aquele mural colaborativo, né? Diga, Marta. Vou pedir desculpas de não estar com a câmera, mas é que eu não estou no Brasil e aqui já está muito tarde. Primeiro, parabéns pela iniciativa e por todas essas ações. Eu fico assim muito alegre de ver isso tudo. E eu até escrevi no chat, mas não sei se vocês viram, mas eu posso oferecer para o evento algum produto da farmácia literária, que é o meu trabalho. Eu já fiz isso com a Val, então, se quem quiser pode me contactar no privado e a gente combina um jeito de eu mandar, enfim, ver o que, que vocês querem, o que, que eu posso também oferecer. Então, fica aí a oferta. Muito obrigada, Marta. Esse é um Adorei. presente maravilhoso assim para os convidados, né? Sei lá. Como quiserem, a gente pode conversar, podem me contactar. Acho que o meu telefone está aí no grupo da gente, então podem me chamar no privado e a gente conversa. E quem sabe pode ter a Obrigada. banquinha também dos seus produtos lá no evento. Aí a banquinha fica, às vezes talvez fique um pouco mais difícil para levar, mas para mandar assim algumas coisas eu faço com o maior prazer. Quer tomar a palavra de volta, Tereza? Ou mostra aqui, eu não sei se você vai conseguir ver. Então, compartilhando aqui com vocês, né, o que a Tereza já tinha enviado. Então, ela falou, acabou de dizer que já sofreu alteração e que ela ainda vai divulgar. Mas olha que bonito, né, que ficou a arte. Primeiro Simpósio Internacional de Biblioterapia do Vale do São Francisco, cuidando da saúde mental. 5 e 6 de setembro, palestras com especialistas renomados, lançamentos de livros, networking com profissionais da área, troca de experiências. Ficou belíssima essa arte, né, gente? E aqui a É, programação fala, Roberto. aí eu queria só falar que essa arte foi construída pelo grupo, porque a gente deu as ideias, ela apresentou uma primeira forma de fazer, e aí a gente foi trazendo, né? Essa ponte é o que é emblema de Petrolina, né? Que liga Petrolina a Juazeiro, da Bahia. E aí a gente, e realmente assim, eu achei muito linda porque foi de muita leveza, né? Essa coisa do livro, passeando pelo rio, e o rapazinho ali no livro também, a barca, que é uma coisa do rio, né? É a Tudo, canoa essa coisa dele. que é muito a característica dessa região. Aí, olha lá que bonito. Vai começar com uma apresentação cultural, como a gente estava falando, né? Vai ter abertura oficial, vai ter uma mesa redonda de experiências publicadas e vivenciadas em biblioterapia na região. Olha que bonito, né?
Começa por valorizar o local, né? O que está acontecendo lá. Aí eu vou ter uma fala, depois, 18h30, lançamento de livros de autores da região. Dia seguinte é que já deve ter mudado alguma coisa, mas o que estava era uma teleconferência, Biblioterapia em Portugal, pela Sandra Nobre. Depois, Biblioterapia na Inglaterra, por Bijal Chan. 11h30, Entre Margens e Páginas, A Vida que o Rio Escreve, por Nádia Calabria. Que título lindo, né? Nádia, Nádia vem de BH, Nádia é contadora de história, na verdade. Ah, Então, ela vai falar um pouco do trabalho dela com contação de. Ela trabalha também, tem uma consultoria que ela trabalha também, mas é uma consultoria de projetos sociais, mas ela usa, como ela usa a contação de história, mas ela não vai falar no ponto de vista do storytelling, ela vai falar da. E ela tem um livro, inclusive, que eu acho que ela vai levar, que são as lendas do São Francisco, né? Que ela tem que inclusive lindo. um Instagram. E aí por Que isso que a gente lindo. achou esse tema trabalhando das margens. Que maravilha. Depois vai ter uma mesa redonda, eu acho que ampliou aí o leque, né, de pessoas que vão participar dessa mesa. Então, aqui está a Keitiane e a Adriana Freitas. Depois vai ter uma troca de experiências da É biblioteca e aí nessa mesa, de instituições. essas vão ser duas mesas, na verdade, porque aí, como as pessoas daqui desse grupo se inscreveram, a gente vai ficar mais ou menos três em uma e três em outra, né? Ah, legal. Para Ótimo. Que legal, tá mais vendo? ou menos isso. E a palestra de encerramento, a biblioterapia no Haiti. Que chique isso, gente. Estou curiosíssima. Se a pessoa não conhece, ele está fazendo a formação lá no Chapecó e que trouxe essa experiência, a gente achou que, né? E Sempre ele uma fala experiência português? diferente, ainda mais no Haiti deve ser. Ele fala Eu português? acho que ele é brasileiro. Eu não sei porque foi o professor Francisco que está Sim, fazendo a eu acho que é especialização um que contratou. aluno da Carla. Fui aluno da Carla, né? Isso Ele é brasileiro, exatamente, Ah, é ele é brasileiro. brasileiro e foi exatamente. para lá. É, Ele é brasileiro e tem essa experiência. isso. Ah, e esse da Inglaterra também? Ou ele é inglês? Não, É. é ela. Inclusive, ela vai contar um pouco da jornada dela, como ela entrou na biblioterapia, que ela trabalhava no sistema financeiro e mudou para a biblioterapia. Então, ela vai contar um pouco disso, e trazendo exatamente as mudanças, né, que foi que a gente fala dessa questão, né, de como a gente vai ressignificando e a biblioterapia vai entrando e mudando. Então, é um pouco disso. Né? Que Mas eu acho que essa maravilha. semana ainda a gente vai fechar. Ótimo. Ó, e digo para vocês, se quiserem botar na casa de alguém também, eu gosto muito, porque quando é esse povo das histórias, a gente tem tanto assunto, né? Eu queria passar a palavra para Margarete, porque ela participou de alguns encontros, né, que eu coordenei. E, enfim, cada uma de nós já participou de muitos encontros, né? E a gente pode se inspirar em experiências vividas para compartilhar aqui como sugestões. Te passa alguma coisa na cabeça, Margarete? Assim, o que que foi interessante dos encontros que você participou? Que sugestões você teria? Não, então, quando você falou de espaço, eu lembrei exatamente disso. Bom, boa noite a todas, né? Desculpa, eu cheguei atrasada que eu estava comprando um negocinho e me remeteu exatamente a isso, ao acadêmico, a coisa mais aqui, a gente aqui e o público aqui embaixo, na primeira, né? E na segunda, todo mundo no mesmo plano, né? Naval, na troca maior, nesse sentido, né? De trocar experiências, né? De todo mundo ali, não ser uma coisa dos escritores e dos participantes. Foi muito bom, nossa,
Foi indescritível. Para mim foi uma emoção. Eu lembro de cada segundo, assim. Mas eu sinto isso, né? Essa falta de troca da plateia, de pergunta para a pessoa pegar microfone, às vezes fica um pouco intimidada, e de uma forma que você jogue, né, de estrutura, isso facilita um pouco a estrutura em si, né? Foi o que me veio, assim, que me fez lembrar, porque Davao realmente foi um lugar, aquele lugar é muito lindo, né? Muito interessante. E na faculdade, já no segundo encontro 19, teve essa ambientação da, 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 da- do juntar, né, de coisas. E eu me lembro que não tinha essa diferença tão grande, né, de palco e plateia. Eu me lembro disso. Era mais próximo, a gente ficava aqui e quem estava se apresentando às vezes estava na nossa frente, no mesmo patamar, né? São detalhes assim, mas que você vai costurando, costurando, faz diferença. Eu acho que só isso. Parabéns aí pro pessoal. Fiquei muito feliz em ver, né? Poxa vida, e tô doida para assistir essas pessoas. Sim, um título lindo, né? Todo mundo comentou que você falou que título lindo, e quando eu ouvi também ter preocupação desse chamamento, desse título, né? Desse tema da palestra, não muito grande nem pomposo, mas assim que chame. Nossa, eu já fiquei com curiosidade de ver só pelo título, né? Então, acho que isso é bom a gente pensar um pouco sobre isso. É isso. Obrigada. Obrigada. Margarete trouxe uma questão que eu acho extremamente importante, que tem a ver com as premissas, né, desse trabalho, que é esse funcionamento em roda, em que é dada a oportunidade, ninguém é mais nem menos, né? A gente está ali juntos em roda, e muitas vezes o espaço realmente não permite essa formação. Mas que a gente possa buscar a roda. Eu lembro que esse foi o discurso lá do início do evento de 2019, que se a gente não podia mover aquelas cadeiras, que a gente fizesse a roda através dessa participação, né, aberta. Porque nesses eventos é isso, a gente quer aproveitar o tempo. Bota cada um para fazer a palestra, cada um tem muito a dizer e não dá muito pouco espaço para troca com o público, né? Então foi até ótimo a Margarete falar isso, porque eu já vou reduzir o que eu tinha intenção de falar, porque eu quero gerar mais esse espaço de troca com o público, né? Então essa é uma questão, sim. Isso, Cris, inclusive, você pode também trazer um título bem bonito, porque está lá ainda o nome, não tem o nome que você quer Ah, dar, né? Como tá ótimo. Nádia botou lá. Então, Tá ótimo. Porque nós somos pessoas das palavras, né? Então, buscar um nome bonito faz parte do pacote. Diga Val, depois Andréia. Cris, eu lembrei que nesse de 2019 também, que a Margarida está falando da questão da participação, sem um ambiente, né, que não fosse em roda, mas a gente se sentia muito participante. Foi toda essa chegada mesmo da pintura, de ter ali a questão das obras vendendo, e fazer o crachá. E uma coisa que eu lembrei que você pediu, que quem quisesse podia mandar um vídeo que também era uma Foi. forma da gente estar ali participando. Que eu me enrolei toda, né? Que eu achei Sim. que era um vídeo sei lá, era 1 minuto, 3 minutos, eu mandei um negócio tão rápido que nem. Enfim. Então eu lembro que uma das formas que você também fez com que a gente participasse efetivamente foi através desse vídeo. Então, todo mundo que mandou o vídeo apareceu falando sobre a biblioterapia na sua vida. Foi um vídeo curto, mas ficou muito bacana, assim. Nem todo mundo mandou, mas a gente se sentiu ali, né, participante do encontro. Eu lembro que na época você falou assim, Cris, eu gravei aquilo umas 10 vezes para chegar. Porque Ai, eu que entendi bom, que hein? era 3 minutos, eu entendi que era Tá um, vendo? enfim. Aquilo já era o preparativo para o que ia acontecer na pandemia, né? Que a vida nossa ia ser vídeo atrás de vídeo. Eu lembro que a Tereza Exatamente. tem o vídeo dela, não sim, foi? eu mandei também.
Ficou ótimo, porque era o retrato da interdisciplinaridade, como diz a Keitiane, das biblioterapias, né? Não é uma biblioterapia, são muitas. Obrigada, Val. Diga, Andréia. Eu queria sugerir também que em alguns encontros que eu faço na arte terapia e tudo mais, quem está online às vezes vai dando aquele cansaçozinho, ou tem os intervalos e desiste de voltar. Então, tem salas paralelas para ter sarau, para ter dinâmica. Então, não vai estar lá presencial, mas vai ter uma oficina, vai ter um encontro, vai ter uma atividade, e depois grava-se um trechinho e põe no encerramento a produção de quem estava fora. É muito divertido Olha, que e chique. integra também, né? Traz todo mundo para perto. Ótima sugestão. Uau, Tucum está Eu, aqui eu acho que cumprindo. eu não sei abaixar a mão. É o mesmo lugar? Ah, já Baixei. baixou, já baixou. O Tucum está cumprindo seu papel de, na rede, a gente multiplicar as ideias, né? Maria Luísa quer falar alguma coisa? Até o microfone. Não, eu não quero dizer porque eu não estou acompanhando desde o início. Eu só Ah, tá acho que bom. circular é uma coisa muito boa. Estou lembrando das rodas quando você faz as danças. É super legal a gente estar olhando nos olhos e coisa que entusiasma, e que acende aquele foguinho dentro da gente, que faz a gente não distrair. Porque você não quer sair, você quer voltar, se tiver um intervalo, se tiver. É uma maneira de conduzir que tem que acender o foguinho de dentro da gente. Que aí você fica curiosa, desperta, com vontade de participar, de dividir e de aprender. Então, eu não estou acompanhando desde o início, só queria dar essa falinha pequena. Mas obrigada por isso, porque também eu sinto isso, né? Às vezes a gente vai nesses eventos e eles são muito cognitivos, assim, né? E a gente deixa o corpo para lá. Então, alguma atividade nesses retornos de almoço e tal, que possa, né, despertar o corpo e tal, é interessante também. Traz É, vivacidade, né? Porque o e pessoal da antroposofia fala que essas atividades cognitivas empalidecem a gente. E as vivazes te dão cor, te dão, né? Até a face fica mais corada, você fica mais vibrante. Então é um bem jeito de lembrado, fazer, né? Tem que bem ficar lembrado. reinventando formas, né? Tá ótimo. Kate, quer falar alguma coisa? Não sei se está ocupada aí com outras histórias, mas você teve lá a experiência, né, do encontro do Nordeste. Quer partilhar alguma coisa? Você está aí? Oi, Cris, tô sim, tô ouvindo tudo e tô bem feliz com todo esse movimento. É nesse sentido, né? Lá nós tivemos um ambiente universitário e aí, a princípio, a gente tinha reservado o auditório da biblioteca, que tinha sido recém-reformada, então tinha puff colorido, a gente queria trazer um ar mais leve, né? Mas no dia anterior, quando a gente chegou para organizar tudo, eu e a Adriana, a gente se deparou com a falta de água no prédio da biblioteca. Então a gente teve que correr, procurar outro auditório. Aí o auditório estava com mofo. Menina, foi uma confusão. Aí o pessoal da limpeza que fizeram força-tarefa, né? Vamos deixar esse auditório que é quadrado, que é com palco, né? Mas mais acolhedor. Então, para dizer assim, né, que os imprevistos estão aí, por mais que a gente planeje, né? Mas que na hora dá certo, a galera entende, né? Abraça a causa, ajuda na hora. Então, assim, é bem interessante. E aí, quando eu vi a programação que tá linda, o que a gente realizou em Salvador também foram 2 dias, né? Então, às vezes, a gente quer entregar tudo que a gente sabe, conhece, né? Só que o tempo para esses eventos acaba sendo nosso inimigo. Então, no segundo dia, a gente fez a apresentação as pessoas que escreveram, né, seus resumos, era a hora da partilha das experiências, né, desses trabalhos. E aí foi um momento que para a gente ficou muito corrido, porque foram muitas experiências interessantes e a gente não tinha esse espaço para o diálogo, né? Fazia uma ou duas perguntas e já tinha que encerrar a fala da pessoa.
Então, aí eu fico pensando, né, 2 dias de evento, né, para as muitas possibilidades, às vezes acaba sendo corrido. Então, assim, é uma coisa, né, que eu e a Adriana, na avaliação, a gente pensou, né, enxugar a programação para ter esse tempo de qualidade do diálogo, né, que também fortalece demais. E aí é isso, né, que a Maria Luísa trouxe agora, né, você também falou dessa questão de inserir a arte, né. Então, a gente, toda a quebra que a gente tinha de almoço, de acolhida, de retorno, a gente fez parceria com o pessoal da Viva Deixe Viver, né, de Salvador. Então, elas entravam cantando com uma contação de história. A Erika Viçosa foi com a gente, né? Fez algumas danças também. Então, é um momento, assim, bem bacana, né? Então, só para dizer assim, né, que é trabalhoso, a gente planeja, os imprevistos acontecem, mas no final, assim, é sempre bem gratificante e satisfatório, né? E acaba, como, né, acho que a proposta, né, Cris, é unindo. E para nossa surpresa, eu acho que teve um caso muito interessante. Foram duas participantes que elas pegaram 26 horas de ônibus para estar lá no evento de Salvador, né? E uma, ela tinha feito algum procedimento na perna, e a Adriana, que é enfermeira da saúde, né? Começou, mas mulher, tu não podia ficar todo esse tempo sentada, né? Porque tu precisa circular, né? O sangue. Ela, não, mas eu me levantava no ônibus, eu andava um pouco. Então, assim, a vontade das pessoas de estarem presentes, né? Então, com essas duas participantes, assim, foi bem marcante. O evento era do Nordeste, a gente teve pessoas do Rio também, né? Também arcaram com suas passagens e foram para lá. E do Nordeste, acho que a gente só não teve representantes do Rio Grande do Norte, mas depois de todos os estados nós tivemos, né? E aí, como a gente fez tudo ligado com a UFBA, a gente gerou, né, o documento que é os anais do evento, onde a gente conta um pouco dessa organização e tem os resumos de todos os trabalhos apresentados e enviados. Aí na universidade é tudo burocrático, né? Quase um ano, vai fazer agora em outubro. Acho que tem uns 2 meses que saíram os certificados e o documento dos anais que para facilitar, né? Eu que fiz a diagramação, tudo, mas ainda não saiu. Mas quando sair a gente vai divulgar, né? Mas para dizer, né, que é caminhando, né? Que a gente vai realizando. E sempre a gente encontra, assim, sabe, pessoas dispostas a. Era isso, obrigada. Muito obrigada, Kate. Falando em imprevisto, nesse primeiro que eu coordenei, que foi em 2016, a capacidade do auditório era de 200 pessoas. Já estava lotado, já estava trabalhando assim com um overbooking de mais 80, tinha 280 considerando, né? Porque era gratuito, então muita gente podia não aparecer. Sabe o que aconteceu no dia? Caiu um toró, mas um toró imenso. E lembra daquela época das ocupações? A universidade foi ocupada, então os alunos estavam requerendo uma série de mudanças e estavam impedindo as aulas. Vocês estão escutando? Sim. Apareceu uma caixa. Então, aquilo que eram 280 pessoas, acho que no dia deu umas 40, 50, uma coisa assim. Então, os imprevistos acontecem mesmo e a gente tem que ter muito jogo de cintura, né? E a outra questão que você trouxe, eu também concordo. Tudo que eu já programei, todos os eventos que eu já participei, seja seminário, simpósio, congresso, o tempo é muito escasso. Porque quando a gente coordena, a gente também não pensa que o Brasil, assim, infelizmente, a gente não tem essa virtude da pontualidade. Então, sempre atrasa para começar, ou acontece algum imprevisto lá com a questão da gravação, da transmissão. Então, vai atrasar, né? Uns 15, 20 minutos para começar. As pessoas mesmo que foram convidadas, elas podem ter dificuldade em caber naquele tempo dado. Então, elas se empolgam, elas querem falar um pouco mais. Então, tem que ter aqueles controles de tempo, né? Alguém que avise, tá faltando 15 minutos, dá um toque na pessoa, tá faltando 5 minutos, acabou seu tempo, né? Então, combina antes, não é nada pessoal, mas a gente vai precisar.
terminar no horário. É um exercício muito duro, mas muito importante o da síntese. A Kate está falando que ela foi essa pessoa. E a Luciana, que está aqui, não sei se está aqui, a Luciana participou de um encontro em Cuba relacionado com a leitura. Não sei se ela tem alguma ideia aqui para compartilhar. Oi, Luciana. Oi, boa noite. Boa Nossa, eu noite. nem consegui participar mais desses encontros, estava até com dor no coração, de aparecer um monte de outras coisas para fazer sempre de segunda-feira, aquelas coisas, né? Que ele tem A gente segunda-feira tá, livre, aí a quando gente você tá. quer participar, aparece um monte de outras coisas, né? Para fazer. Mas eu tinha visto, né, essa chamada de vocês, né, para esse evento. Falei, nossa, hoje eu não vou marcar nada, não falar com ninguém, para ninguém saber que eu estou desocupada. Eu queria realmente ouvir, né, do que se tratava, que eu quero também ficar aqui se no híbrido, né, posso participar. Acho mesmo, né, que a gente precisa contribuir, fazer aí doações. De qualquer maneira, eu me lembro, tem assim, sugestões, né? Porque Cuba, o que que eles fizeram? Tiraram o nosso dinheiro, foi muito caro, foi caríssimo. E não tinha infraestrutura, né? Apesar daquilo tudo, não tinha infraestrutura, não tinha internet que a gente pudesse usar, teria que ter comprado um chip, né? Particular, a internet era nossa mesmo. O trabalho, tivemos que. Eu não levei aparelho, porque pensei, né, nesse preço da inscrição, vai ter aparelho, vai ter internet, tudo tranquilo. Para minha sorte, foi a companheira que foi do Paraná, que eu conheci lá, ela tinha levado o note dela, e aí ela tinha pendrive, e aí então eu acabei passando por e-mail, ela salvou no pendrive e levou para mim no dia seguinte, porque senão eu não conseguiria nem apresentar o trabalho. Então, não dá nem para a gente. Isso porque é um congresso que eles todos os anos fazem. Esse ano está tendo de novo, né? Dessa vez vai ser na Universidade de Cuba, não vai ser mais no hotel. Acho que é um outro pessoal, né, que vai fazer. Então, suponho que eles tenham um pouco mais de recursos, mas lá eles também não tinham recurso. Caramba, hein? Então, efetivamente, né, a gente observa, teve as questões, né, que eu acabei até não compartilhando quando eu falei da apresentação, mas foi Não, bem difícil mesmo. Além de eles é, não terem coisas assim sobrando, tipo, não tem papel higiênico, não tem, desde essas coisas, né, limitado, muito limitado. Você era dentro de um hotel, e aí 10 banheiros funcionavam três. Então, teve essas questões também. Com relação à comida, sim, eles serviram almoço, né? Almoço até que muito bom, né? Para pelo menos, né? Valer o dinheiro e tal. Apresentação cultural também foi bem legal. Mas, assim, é coisa simples, né? O café foi realmente café preto com bolachinha salgada e nada mais. Então, caramba, Luciana, que coisa, hein? Pagou uma essas fortuna questões, né? e passou um sufoco lá. Foi considerando que era um evento muito grande, né? Então, eles também talvez não tinham patrocínio, não teve, né? Então, era mais. A gente pagou, a inscrição foi R$ 1.500, me inscrever para apresentar o meu trabalho. Então, considerando que várias pessoas de vários lugares, né? Tinha bastante gente mesmo. E aí esses recursos talvez tenham sido realmente para a gente conseguir comer, almoçar, ter um bom almoço, né? E participar dos eventos e ouvir as pessoas. Então, todo mundo que estava lá foram as pessoas que apresentaram, a gente ficou assistindo o trabalho um do outro, né? Contando essas histórias todas, mas realmente não dá para dizer assim que tinha muito, foi um investimento incrível, não. Quando a gente sai também a gente paga caríssimo, né? Então qualquer valor que tenha aqui, acho que é bem pago, né? Assim, em termos de investimento, a gente está dentro do nosso país, né? Mas fora também eles, né, solicitam esses recursos aí. Todos os outros que eu vi de inscrição também foram muito caros.
Você se inscreve para ir lá apresentar o seu trabalho, eles ficam sabendo do seu trabalho, mas você pagou para fazer a apresentação. Nem é que você pagou para assistir ao evento, não. Você paga para apresentar o seu trabalho. Tá É vendo? uma coisa doida, coisa É, doidinha, assim, né? caramba, A Luciano. gente vai Obrigada porque por gosta, né? A essa. história do eu gosto muito, então eu vou, as pessoas precisam saber, e daí a gente acaba Que loucura, né, pagando gente? para O fazer que que isso. é isso que faz uma É, pessoa viajar 26 horas para participar do evento da Kate, que vai é pagar para uma apresentar o coisa doida, trabalho né? lá E ainda fora? paga. Mas foi bom É você isso falar isso mesmo. para lembrar de uma coisa que normalmente as pessoas fazem, que eu acho que ajuda muito. É pedir para cada um que vai se apresentar, se tiver um PowerPoint, uma coisa assim, que mande antes por e-mail, porque aí a organização já fica com esses arquivos, que vira e mexe dá problema, o negócio não abre, né? Então isso ajuda. E outra coisa que você me fez lembrar, Luciana, em relação à arte do espaço, né, para dar um acolhimento para as pessoas. Não necessariamente a tua fala me fez lembrar isso. Enquanto você estava falando, eu acessei. A gente cuidava até da decoração do banheiro, botava assim no espelho poemas, sei lá, do Jorge Luiz Borges, que fala do espelho, ou do Quintana, que fala do espelho, botava. Porque às vezes é isso, né? A universidade, a UF também tem esse problema de faltar papel higiênico. Então a gente levou, sabe? Levou papel higiênico, levou coisas assim para acolher, né? Para transformar um lugar num lugar mais apresentável, vamos dizer. Então, minha gente, algo mais a dizer, Tereza, que eu vou passar a palavra já para a Andréia, que ela queria falar um bocadinho mais. Você quer Não, trazer? não. Eu quero agradecer todas as sugestões, agradecer a você por ter, né, puxado esse assunto, né? E ainda também quero me desculpar, porque eu ressinto de mim mesma, porque eu não participo do grupo, porque eu estou sempre no horário de atendimento. E é muito ruim. Eu prometo a mim mesma que eu vou mudar os horários do meu atendimento. Ah, mas lembrando também que Enfim, fica gravado, né? Mas é claro que é mas não diferente, é a mesma né? coisa, né? Ah, é É outra totalmente diferente. É. É. Mas muito obrigada, obrigada a todo mundo que participou. Acho que foi bem rico, né? Fico feliz quando o propósito é, é honrado. Então, diga, Andréia, a palavra é tua aí para falar sobre a associação. É, então, é muito bom estar aqui e vou falar uma coisa para a Tereza. Nem sempre a gente está, mas é por isso que chama bibliofamília. A gente pode vir, voltar, vem por Natal só, mas a gente sempre é acolhido e isso é muito gostoso. E eu queria falar um pouquinho sobre a associação, mas eu primeiro queria, o que a Cris falou lá, é a minha fala, da gente honrar quem veio antes, da gente não esquecer o percurso. Então, eu queria fazer uma breve linha do tempo. Eu comecei a contar a história na Vive e Deixe Viver em 2004. Então, nem sabia o nome biblioterapia, mas eu já sabia a potência da história, do livro, da poesia, do olho no olho, da forma de cuidar e acolher, nos cuidados paliativos, as visitas. Então, aí ao longo do tempo, a gente se encanta, se apaixona e vai se aprimorando com as coisas. Então, eu fui fazer educação lúdica, no Veracruz em 2006. E meu TCC, na apresentação, eu tinha um livro de receitas, para que todas as pessoas pudessem colocar uma receita do que fazer, porque eu era uma aprendiz. E quero falar tudo isso para dizer que na pandemia, até hoje não sei mexer aqui, às vezes eu quero levantar a mão, como agora há pouco, ou botar coraçãozinho e fico com receio de desligar tudo. Mas, em contrapartida, a gente fica ávido de ver as pessoas, escutar as falas e tal. Então, na pandemia, e por isso que eu quero fazer, honrar todas essas pessoas, eu conheci a biblioterapia através do Galeno, depois da Cidinha Pardini, depois da Cris aqui Seixas, depois da Carla Souza, e aí foi abrindo um boom e um leque.
E eu tenho uma infinidade de grupos, e às vezes não sei nem o nome de um e de outro, que outro dia a Margarete estava lá no sarau, e eu não sabia, e depois, nossa, quase me derreti toda com ela, porque você já não associa os nomes às pessoas e tal, mas você vai ampliando. E aconteceu em janeiro, já tinha acontecido com a Cris, eu vendo ela se empenhando nas práticas integrativas para fazer isso acontecer. É, agora, em maio, teve a NR1, então tá um boom de gente querendo cuidar da saúde mental, que dá até medo. A pessoa, é, a formação dela é, sei lá, mas ela vem e oferece um projeto para saúde mental, que ela não está dando conta da saúde mental dela e sai arrebentando com as pessoas. Então, tudo isso é muito preocupante. E esse honrar quem veio antes, não deixar de estudar nunca, dar o melhor, eu acho que é fundamental. Em janeiro, eu estava num retiro, o Mergulho da Biblioterapia, onde foi lançada uma antologia, e lá a Cidinha Pardini estava querendo movimentar isso da associação. Mas adormeceu, porque é o que a Cris falou, a gente precisa de pessoas para acontecer. Não adianta ter um sonho sozinho, e você vai ficar com ele toda noite, você deita ele no travesseiro e ele fica lá. Só que quando você traz o espaço, traz a abertura de poder falar, as coisas começam a acontecer, porque as ideias pipocam mesmo. E no último Tucum que eu estive, foi a Casa 11, e para mim foi um divisor de águas. Então, eu quero colocar nessa linha do tempo a Casa 11, porque foi um espetáculo. Ela foi, assim, de uma simplicidade de dizer: eu passei na loja, estava a placa de aluguel, eu queria pôr os livros e custava 1.200, então eu precisava de R$ 100 de 12 pessoas. E quando vê, ela arruma 3.000, então já pôde pagar 2 aluguéis. Gente, aquilo foi um start na minha alma, que eu pensei, eu não preciso de um lugar para ter uma associação, pode ter o virtual. Eu preciso de pessoas que possam trabalhar, que possam fazer as comissões, que possam se unir, que possam oferecer força de trabalho. Então, conversando com um grupo que tem lá aqui é a Bibliofamília, lá é as parceiras da Andréia, e depois tem a Mergulho da Biblioterapia, enfim, o nome do grupo em si me perdoe. Mas nos reunimos e começamos a conversar e a viabilizar de ter uma associação da biblioterapia, para que a gente possa se unir para fazer esses aportes, né? Vai ter um congresso, a associação tem um dinheiro que ela pode ser uma parceira e contribuir. Ela pode, eu dou uma oficina, a fulana dá uma oficina, ou a escritora pode dar para os associados um desconto, e essa prosperidade circula. Você pode ter um lugar comum em que as pessoas possam ir procurar biblioterapeutas que têm ali um currículo, uma organização, uma quantidade de toques de página, que tem a fotografia, algo que fica uma coisa assim mais coesa e que está todo mundo circulando no mesmo espaço, com as mesmas contribuições. Você pode, olha, ou uma arteterapeuta que está lá longe, mas eu tenho aqui um bloco, um espaço que tem todas elas, tem todos os associados aqui, me traz talvez alguma segurança ou não. Está todo mundo trabalhando junto, no mesmo amor, na cultura de paz. Quem cuida da própria saúde, quem cuida da saúde do outro, está cuidando do mundo. Isso a gente sabe. 2 minutos de leitura, você sai de pensamentos negativos. E essa leitura, se puder ter um mediador, se puder ter alguém junto, ainda que seja para ficar ouvindo o silêncio de quem lê, isso traz um bem-estar, porque ela não está sozinha, ela não lê sozinha. Quem vai em Sesc e vê na biblioteca um monte de gente com jornal ainda, com livro, com revista, está todo mundo naquele silêncio, mas está todo mundo junto. Por que a pessoa se desloca da própria casa para ir ler no espaço público? Porque ela se sente acolhida. Não é só o livro, não é só a leitura dela, mas é aquele ambiente de segurança.
Em razão de tudo isso, os valores eram muito mais do que a Casa 11 para criar uma associação. Então, a gente criou um grupo para tentar arrecadar R$ 10 para cada participante, pode ser um apoiador, pode ser um biblioterapeuta, pode querer vir a ser um associado ou não, mas para que daqui até dezembro a gente tivesse um aporte financeiro para poder fazer os registros legais também, porque depois vira uma bagunça de quem quer o quê, e para evitar esse tipo de discussão, então o que já existe de fato, pessoas reunidas com força de trabalho para fazer algo voltado à biblioterapia e essa cultura de paz e essa cultura, trazer a cultura, o cuidado com o ser. O nome a gente já tem, mas ele ainda não está batido o martelo, em razão de que ainda não existe o estatuto oficial, mas seria, eu vou colocar resumido na sonoridade, é ABC com o ser, e aí fica ABC, mas é a Associação Brasileira Associação Brasileira de Biblioterapia, de Cultura e Cuidado com o Ser. Então, ficaria esse ABC, poeticamente fica o ABC de quem está começando, de quem usou a cartilha Caminho Suave e começava pelo ABC, esse cuidado com o ser de forma integral. Então, assim, pretensão demais, quem é biblioterapeuta que sabe, a gente não cura ninguém, mas a gente segura a mão de quem a gente quer segurar. E isso é muito importante para tudo aquilo que a gente está vivendo. E André, Ah, diga, você estava pode no meio falar. da frase, Não, depois eu ia falar que eu ia tentar pôr, mas eu estou com medo de mexer aqui. Eu vou pedir para a minha xará colocar o link de quem quiser entrar nesse grupo, que por enquanto é uma pró-associação, para que a gente possa passar as divulgações, as informações de forma mais ordenada e mais organizada. Nós estamos pedindo divulgação no Instagram também, para que quanto mais apoiadores, no sentido até de divulgar. Eu lembro de uma palestra que eu tive aqui com a Cris, que a Nice veio com o projeto de querer trazer os livros lá, não lembro o nome da cidade, longe pra caramba. A Nice da biblioterapia também. é Aí, Lamin, na live Lamin. da Cris, na live da Cris, ela falou assim: nós vamos dobrar os apoiadores. Então, ela tinha 100 seguidores e foi a 700. Cris, muito obrigada por isso. Toda vez que eu lembro disso, eu falo: se é um lugar que as coisas podem fazer acontecer, é esse coração generoso que nos acolhe e a divulgação pode acontecer. Pode, porque às vezes É. você fala, eu não posso ajudar de forma nenhuma, eu posso divulgar. Já existe um movimento que está aberto para todo mundo, porque a ideia é essa cultura de paz, de cuidado, de amor. Então, independente de que grupo, de que turma, de que música você toca, aqui vamos tocar todo mundo junto. Precisamos sim de força de trabalho, de comissões para organizar isso. Já tem algumas pessoas voltadas, a Margarete, inclusive, ofereceu isso, ajuda na parte do direito. Já está sendo pesquisado uma série de coisas em relação ao estatuto para oficializar e para custear isso. Então, essa contribuição de R$ 10, a princípio ficou para um número pequeno, que eram as pessoas que se uniram. Eu não acho pequeno, porque começamos com 19, já estávamos com 30. Então, R$ 10 para cada uma, já foi uma quantia viável para poder pagar uma consultoria, vamos dizer assim. Não, a pagar a ata, a protocolar o registro. Então, foi muito divertido isso. E a ideia é, se daqui até dezembro a gente não conseguir viabilizar, mas para mim já está viabilizado em razão da rapidez que está acontecendo, mas que esse valor que quem pôde contribuir, ele vai ser revertido para alguma instituição, para não virar aquilo de ter que devolver tudo, virar uma confusão administrativa. A Andréa Castro, que já tem um MEI aberto e uma conta zerada, junto comigo e com outras pessoas que vamos fiscalizar esse valor. André, É, deixa, ah, deixa eu só
pontuar uma coisa assim. Tem uma coisa chamada Zeitgeist, né? Que é o Hum, tempo da coisa acontecer. Então, já está mais do que no tempo de uma associação acontecer, e que bom que esse movimento está acontecendo. O que eu sugiro, por isso que eu te cortei, eu acho que precisa, talvez, como a gente faz aqui uma reunião, marcar algumas reuniões para vocês apresentarem melhor essas ideias, para as pessoas entenderem como é que vocês estão pensando. Esse estatuto, ele vai ser escrito por um conselho, vai ser colaborativo ou não? Como é que isso vai funcionar? Só para que as pessoas possam ter uma ideia do que está sendo desenhado, porque eu sei que está tudo em construção, né? E sim. essa que é a beleza, é construir colaborativamente, como está sendo a nossa experiência aqui a cada encontro, né? Então é isso que eu sugiro. Além, vocês estão divulgando aí o Instagram, o WhatsApp, mas o que eu sugiro é fazer encontros, com certeza vocês têm fóruns para isso, né? E aí eu me comprometo a divulgar aqui no grupo do Tucum esses encontros, para quem quiser saber mais, para ver a adesão, divulgação e etc. Tá bom? Uhum. Tá, então posso só divulgar quando vai ser a próxima reunião que vamos falar sobre algumas coisas sobre? Vai ser Aham. dia 4 de, de Agora. agosto, sexta-feira. É O segunda. horário eu acho. É que é aniversário do meu Não, Sexta. pai, 4 de agosto? não, então eu falei errado. Gente, 4 de eu me agosto é comprometo a segunda. pôr depois aqui. Não, é A 1º de agosto, é botando. sexta-feira. Não, é dia 4 mesmo, Andréia. Foi votado dia 4 do Foi 8, votado segunda, dia às 4? 19h30. Isso. Ah, então tá. Não, eu achei que eu tinha feito alguma coisa errada. É porque está tendo muitas reuniões paralelas também, Cris. Em razão Entendi. da Bom, quantidade de perguntas, a gente está depois. fazendo muita coisa. Mas vai Tá. ser dia 4. A Andrea já colocou ali. Tá, depois me encaminha, por exemplo, se tem um link para essa reunião, que aí eu coloco lá no grupo do Tucum para quem quiser participar, se interar e aderir, enfim. Tá Tá. bom? O link da reunião vai ser colocado nesse link do Alvorecer, que é essas pessoas se reunindo interessadas em saber mais. Tá certo. Tá ótimo. Aí, quem entrar nesse grupo, o grupo vai estar fechado para que só as administradoras possam fazer as divulgações por enquanto, para poder postar o link da reunião, que aí vai ser dia 4, Tá bom. tá Então, bom? minha gente, muito obrigada. Um aviso, amanhã tem a live, né, que a Rosângela é, vai fazer no Instagram, no perfil dela, e eu fui a convidada, então vai ser às 19 horas da manhã. A gente vai tirar uma foto e a Maria Luísa quer dizer. Fala, Maria Luísa. O teu microfone. Queria dizer o que o Edu Lobo e Chico Buarque dizem, baseado nessa fala da Andréia: todos juntos somos fortes, somos arcos, somos flechas, todos nós no mesmo barco, não há nada a temer. Dos saltimbancos, né? Então, às vezes, a gente parece que está na contramão de uma coisa, mas quanto mais. É igual luzinha de Natal. Se uma luzinha queimar, as outras não acendem. Se você fizer um circuito de ideias que vão dando densidade, vão dando legitimidade para a coisa, cada um que dá um passo vai crescendo essa coleção de luzes acendendo. É só isso. E eu lembrei muito também do Francisco Gregório, como que ele fazia as rodas. E como que ele cantava, e como que ele colocava a gente para repetir os cânticos e as histórias dele. Maravilhoso, é um grande exemplo que eu queria lembrar Então, aqui. obrigada, Posso, Maria posso Luísa. só dar uma dica de livro, Aham. considerando essa poesia que recebemos? A caixa conta a história de dois patinhos. Os dois encontram uma caixa de papelão. Um grita de um lado: eu encontrei uma caixa, que maravilha! Eu tenho uma caixa, vou fazer dela uma casa. E começa a cortar uma porta. O outro grita: eu também encontrei uma caixa, que legal! Ah, eu também adorei essa ideia, eu vou fazer uma casa, eu vou começar pela janela. E ele corta a janela.
Para surpresa dos dois, eles encontraram a mesma caixa. E os dois têm, dentro da mesma caixa, a porta e a janela. E estão convivendo na mesma casa, com a riqueza de quem a gente pode estar sempre junto. Que É legal. isso que eu adoraria que pudesse acontecer. Obrigada, Cris. Um Obrigada a cada beijo, uma de eu que vocês. agradeço. Dá um sorrisão, dois, três e tcharam. Ok. Pronto, minha gente. Um beijo. Até a próxima. Me comunico com É. vocês também. Obrigada. Boa noite. Tchau. Obrigada, Boa Tereza. noite. Tá, boa Obrigado. noite. Tchau, Beijo. tchau. Obrigada. Muito Tchau.